Hoje em dia eu olho no Instagram e eu tenho a sensação que todo mundo tá fazendo algum procedimento estético, cirurgia plástica. E isso é uma coisa que tem me deixado um pouco aterrorizada e preocupada. Então, resolvi gravar um vídeo sobre isso. Eu realmente acho que todo excesso esconde uma falta e eu acredito que a gente está normalizando um comportamento que ele vem de uma camada interior nossa muito mais profunda que eu não vejo que ninguém tá falando, então eu resolvi vir aqui falar. Primeiro eu preciso pontuar que eu não sou absolutamente contra procedimentos estéticos. Eu acredito que se você tem uma coisa que te incomoda muito no seu corpo e aquilo te gera um sofrimento, você realmente deve procurar alguma coisa para modificar aquilo. Eu já fiz procedimento estético em algo que, cara, feria muito a minha autoestima. Posso até falar isso num vídeo futuro. E aquilo me ajudou muito. Então é maravilhoso quando você tem algo que te incomoda muito na sua aparência e existe uma tecnologia para você se sentir melhor. Isso é incrível e eu acho isso, cara, faça. Outro ponto que eu acho completamente válido procedimentos são pessoas que gostam. Tem gente que você pergunta, cara, por que você faz procedimento? E a pessoa responde, porque eu gosto de procedimento. E eu acho um motivo super válido. Tem gente que gosta de procedimento, então vai lá e faça o que você gosta. Isso é também, assim, vem de um lugar de um conhecimento do que a pessoa gosta. O que me deixa preocupada é se eu perguntar para muitas pessoas por que elas estão fazendo os procedimentos, talvez, elas não vão saber a resposta. 2, muita gente faz porque todo mundo faz. Muita gente faz por pressão estética e principalmente, que é o meu objetivo do vídeo de hoje, é discutir e entender até onde a gente está tentando mudar o nosso exterior para cumprir ou para tratar alguma coisa que a gente está sentindo por dentro. Primeiro que nós mulheres, a gente cresce com isso da pressão estética e o padrão de beleza, e a gente tem que ser de um jeito, e a gente é bombardeado por essa cultura o tempo todo, né? Eu falo, o homem, quando você vai elogiar um homem, ele é inteligente, ele é bem sucedido. Quando você vai elogiar uma mulher, ela é bonita. Então, nós como mulheres, a gente tem esse background de que o que mais importa é a aparência, e a gente cresce com isso. Eu cresci já numa questão da aparência de você ser magra. Quando eu era mais nova, eu odiava meu corpo. Hoje eu olho minhas fotos, eu era magra, mas pra mim, naquela época, eu era gorda e eu odiava isso. E eu desenvolvi uma compulsão alimentar e um ódio pelo meu corpo muito grande, porque eu achava que eu tinha que ser de outro jeito. E parece que a gente cresce achando que existe algum problema em nós. E eu queria te dizer que não existe nenhum problema em você. Você é perfeita e maravilhosa do jeito que você é. Porém, todas as pessoas são diferentes. Se você olhar na natureza, né? Olhar os pássaros, existem diversos tipos de pássaros. E você vai dizer, um tucano é melhor ou mais bonito que uma arara. A arara é bonita, o tucano é horrível. Não. Ambos os pássaros são bonitos porque eles têm a sua própria beleza. E eu sinto que hoje a questão do procedimento, ele tá tentando homogeneizar todas as mulheres, deixar todo mundo igual. Como se você fosse diferente, fosse um problema. O que, na minha visão, é exatamente o contrário. O que torna as pessoas bonitas é que cada uma é diferente e cada um tem uma particularidade. E a gente também
está inserido numa grande... Isso é uma grande indústria. Existem diversos profissionais, empresas que lucram em cima de procedimentos estéticos. Então, existe também toda essa... tipo, sei lá, 5 anos atrás, não era todo mundo, caraca, você tem 25 anos e você precisa de Botox. Senão tu vai envelhecer mal e não sei o quê. Isso é uma coisa nova, é uma necessidade que foi criada. E se a gente não começa tipo, a observar esses movimentos, daqui a pouco a gente está fazendo coisas porque foi criada uma necessidade na sua cabeça e aquela necessidade nem é real. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente está sendo o tempo todo influenciado. Então, a gente tem que ter muito cuidado de quem e o que está influenciando a gente. Eu não acredito que meninas, tipo, de 23 anos, elas têm necessidade de colocar Botox agora. Mas isso tá acontecendo. Então, tem essa questão de a gente estar sendo pressionado assim por uma grande indústria que quer que a gente faça procedimentos. E essa grande indústria vai te colocar na sua cabeça que você tem alguma coisa de errado e você precisa daquilo. E também numa outra abordagem, ela vai tentar colocar na sua cabeça que, cara, tá todo mundo fazendo. Se você não fizer também, você não é legal, você vai ficar de fora. Você não vai fazer o que está todo mundo fazendo. E as pessoas que te influenciam estão fazendo, e você faz, e você acaba influenciando outras pessoas a fazerem. E essa cadeia de influência vai fazendo que uma coisa, assim, né? Uma coisa que alguém quer te vender acaba, tipo, se espalhando, e daqui a pouco tá todo mundo fazendo. Você pode observar. Há um tempo atrás, ninguém colocava unha. Isso nem existia. Esse tipo de unha agora que existe. E agora tá todo mundo fazendo. Foi uma coisa que foi sendo, tipo, inserida na sociedade e a gente foi absorvendo e fazendo. E cada coisa, e cada hora existe algo novo para ser feito. Tem sempre uma nova moda nessa área da estética. Todas elas são embasadas na gente achar que nós, como mulheres, nós não somos belas o suficiente, nós não somos o suficiente por ser quem nós somos. Nós sempre precisamos ser alguma coisa diferente. Você sempre precisa de alguma coisa. Se você parar para pensar. Sempre criam uma nova necessidade para você. Mas será que você realmente precisa disso? Eu queria muito que a gente começasse a questionar quais são as nossas reais necessidades e por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Se você deseja fazer um procedimento estético, fazer uma modificação no seu... Cara, é o seu corpo. Eu acho que é muito necessário existir uma reflexão de por que você está fazendo aquilo, sabe? E realmente, porque muitas vezes a gente está fazendo coisas e tentando modificar o nosso corpo de um lugar da gente não se achar suficiente, da gente querer mudar. E isso é algo que não se resolve externamente. Se você não se sentir bem com você mesma, você pode colocar todo o Botox do mundo, fazer unha, fazer milhões de coisas. Você, no final, vai continuar não se sentindo bem com você mesma. Por quê? Porque a nossa relação com nós mesmas, ela vem do nosso interior. E a gente, como mulher, e às vezes os homens também, a gente aprendeu a ver a gente sempre numa perspectiva que está faltando alguma coisa. A gente, cara, tá faltando alguma coisa em mim. E essa sensação de que falta alguma coisa, eles ensinam que a gente tem que resolver mudando a nossa aparência. Mas esse sentimento
de que existe alguma coisa errada com você, ele só é resolvido internamente em você realmente investindo o seu tempo em curar a sua relação com você mesma, o modo que você olha para você, de você começar a ter olhos de amor por você e não olhos de que existe alguma coisa que falta. Essa falta, ela foi implantada na nossa cabeça e vendida pra gente. Então, e eu vejo assim, né, que a nossa autoestima, ela é muito ferida, ela é muito frágil. É como se a gente fosse se sentir bem e a gente precisasse sempre de alguma coisa externa pra gente se sentir bem, porque a gente nunca se sente bem de verdade. Eu tive grandes problemas em relação ao... Eu odiava, assim, eu já me odiei totalmente. Eu olhava no espelho e me achava gorda. Eu já tive problema com estria e me achava, assim, o último dos seres humanos. Então eu sei muito bem como é você não se sentir bem com você mesma. E hoje eu me sinto ótima. Eu tenho, cara, tenho rugas, tenho estria, tenho celulite e eu tô suave com isso. Por quê? Porque eu venho trabalhando há muito tempo a autoaceitação e o amor próprio. Porque quando a gente se ama de verdade, é difícil você olhar no espelho. Quando você realmente se ama, é difícil você se olhar no espelho e você ver 1 trilhão de defeitos e 1 milhão de coisas que você precisa fazer. Então, eu realmente estou fazendo esse vídeo para a gente começar a se questionar se o fato de você querer ou das pessoas quererem fazer algum tipo de procedimento vem de um lugar, de uma necessidade real de mudar alguma coisa, ou se vem de todo um histórico da gente não se sentir bem com o nosso próprio corpo, da gente não se amar. E as duas soluções são completamente diferentes. Você não vai se amar mais porque você fez um procedimento estético, porque o amor próprio, ele vem de dentro. Eu não, óbvio, cara, não tô falando aqui, cara, não faça procedimentos. Faça se você quiser, mas faça de um lugar onde você entende por que você tá fazendo. Você precisa realmente se questionar por que você tá fazendo aquilo. Porque é assustador ver várias meninas que, cara, são lindas, são pessoas, tipo, padrão, assim, que estão completamente no padrão de beleza. Muitas vezes estão, tipo, deformando o próprio rosto, ficando com uma aparência artificial, pesada, onde a pessoa nem parece ela mesma mais. E eu fico realmente muito preocupada para onde a gente está caminhando em relação a isso, porque você precisa se transformar em outra pessoa, porque você não pode ser você mesma. O que tem de errado com você não tem nada de errado com a gente. Não tem nada. A gente só tá descolado um pouco de quem a gente realmente é. E o caminho é a gente conseguir novamente se integrar e se amar e se perceber. Cara, as pessoas verdadeiramente, se você acha que você precisa ter um certo tipo de aparência para as pessoas gostarem de você, para você ser aceita, talvez você esteja andando com as pessoas erradas. Porque quando você realmente tem bons relacionamentos e você está num ambiente onde você... Um bom ambiente, quando você está num bom ambiente,
Você sente que você não precisa ser outra pessoa para você ser amada. Você pode ser amada, você pode ser amada e você é amada pelo que você é. Vamos ter muito cuidado porque, cara, tem uma grande indústria que ela só quer que você se sinta cada vez mais mal para te vender a solução. É aquilo, né? Vamos criar uma doença para depois a gente vender a vacina. É assim um pouco que eu enxergo. E eu realmente... Eu falo mais disso como mulheres, porque eu vejo que isso é algo que afeta muito mais o público feminino. E eu entendo muito porque a nossa sociedade, ela, né, como eu disse antes, foi feita para a mulher achar que a aparência é a coisa mais importante. E isso desvia o foco do que é realmente importante, né? Porque se a gente está ali totalmente obcecada pela nossa aparência e acha que isso é a coisa mais importante, aonde estão os seus sonhos, os seus objetivos, a sua carreira, seu processo de evolução, você se tornar uma pessoa melhor? O que realmente importa? Será que a gente não está ali com os valores um pouco invertidos? Porque, cara, ter uma ótima aparência é maravilhoso, mas eu não vejo como isso seja a primeira coisa mais importante da nossa vida. Existem coisas que são muito mais primordiais e que vão fazer a gente muito mais feliz, que são os nossos valores, o nosso caráter, os nossos relacionamentos, a gente sentir que a gente está fazendo diferença no mundo. Essas são coisas que realmente vão preencher o seu vazio e vão fazer você se sentir bem. Você pode fazer 10 milhões de procedimentos estéticos, se você ainda sentir um vazio por dentro, você não vai ser feliz. Colocar botox no seu rosto não vai te fazer feliz. Infelizmente, essa é a realidade. Então, meu objetivo nesse vídeo é a gente parar para pensar um pouco no que a gente está fazendo e principalmente por quê. Se você quer fazer algum procedimento, se pergunte por quê, da onde isso vem, o que tem por trás disso. E realmente se faça essa pergunta de um lugar onde você quer ser melhor para você mesmo. Porque você fazer várias coisas modificando seu corpo sem sentido vai te afastar cada vez mais de você, porque você tá ali colocando a energia cada vez mais que você tem um problema. E as pessoas, elas estão ficando homogêneas todas com a mesma aparência. E eu, por exemplo, eu acho lindo mulheres que têm o nariz grande. Eu não sei, eu acho, caraca, eu acho maravilhoso, eu acho bonito, uma beleza diferente. E hoje parece que a gente está cada vez menos tendo acesso a uma beleza diferente, a um tipo diferente de beleza, porque as pessoas querem ficar todas iguais. Não prive o mundo da sua beleza natural. Ser natural é maravilhoso, é incrível. Vai sempre ter alguém, obviamente, em primeiro lugar você, mas, cara, sempre tem alguém que vai achar a gente bonito. Sempre tem uma característica nossa que tem alguém que se sente atraído por aquilo. Então, a gente não precisa que todo o universo ache a gente bonito. A gente só precisa se achar bonito. Isso é o mais importante. Porque a confiança e a autoestima, ela vem de dentro. Tudo vem de dentro. Então, eu acho que a gente precisa parar um pouco, assim, de olhar muito para fora e olhar numa perspectiva que existe algo errado com você e olhar para uma perspectiva de eu sou bonita do jeito que eu sou, eu tenho o meu valor. Se esse vídeo fez sentido para você, me segue
E comenta aqui o que você acha de todo esse movimento que está acontecendo de cirurgias plásticas, procedimentos. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.